Olá, bom dia para você também que acompanha a programação da Rádio Cidade. Hoje eu quero conversar com vocês em nossa coluna sobre algumas reviravoltas numa descoberta que aconteceu lá em 2021, que foi um animal encontrado no campo, né, lá no Rio Grande do Sul, e que com muitas reviravoltas e dúvidas a respeito da classificação desse animal até então híbrido. Uma matéria interessante que eu vou resgatar com você aqui sobre a biodiversidade e as variações de espécies que nós encontramos em nosso território. Esse caso trata-se do misterioso animal híbrido de raposa e cão encontrado em estrada no Rio Grande do Sul. Eu vou recapitular como tudo aconteceu. Veja, em 2021, um animal parecido com um cachorro foi encontrado atropelado numa estrada do município de Vacária, lá no Rio Grande do Sul. A fêmea foi resgatada a convida, né, pelo biólogo Herbert Hassi, em parceria com a Patrulha Ambiental da cidade. Na primeira análise, o especialista identificou a vítima de acidente de trânsito como uma espécie silvestre, aquela espécie que vive no campo, né, não é domesticada. Ela foi encaminhada ao Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que possui uma equipe especializada em lidar com casos como esse. E foi aí que a história ganhou uma primeira reviravolta. Ao retirar o bicho ferido da caixa de transporte, a pesquisadora Flávia Ferrari observou que ele era muito diferente do chamado graxaim do campo. Graxaim do campo, gente, é como se fosse uma espécie de raposa pequena que vive naquela região do sul do país, onde nós chamamos de bioma de Campos Limpos. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook, na plataforma de vídeo, pelos nossos aplicativos também, Flixidade, você está vendo dois animais aí. O animal A foi o animal encontrado, você vê que o pelo dele é mais escuro, e à esquerda aí você está vendo o graxaim do campo, né, que tem um pelo mais claro. Essa espécie similar a uma raposa tem pelagem bege e cinza e é endêmica da América do Sul, especialmente em áreas da Argentina, do Uruguai, Paraguai, da Bolívia e da região sul do Brasil. Vale destacar que, apesar de ser chamada popularmente de raposa, trata-se de uma espécie diferente. O animal foi transferido para o canil, que trata de espécies domésticas. Veja, então deve ser um animal doméstico, então levaram lá para um canil. Foi aí que veio a segunda surpresa. O comportamento desse indivíduo era nada semelhante a de um cachorro. Ele se recusou completamente a comer ração, por exemplo, que é um costume comum, né, do cão doméstico. Os cuidadores decidiram então fazer um experimento e oferecerem pequenos roedores ao canídeo misterioso. E ele comeu sem pestanejar, como se espera de um graxaim do campo. Olha que coisa curiosa, gente. Com a descoberta, a vítima de atropelamento foi enviada mais uma vez para o setor de animais silvestres. A dúvida se manteve quando o geneticista Thales Renato, de Freitas, né, do Instituto de Biociência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi convocado para dar um parecer. Segundo Thales Renato, a primeira coisa que chamou a atenção foi a cor da pelagem, que era bastante escura. Ele também latia igual a um cachorro. Sabe-se que os graxaíns do campo emitem um ganido, né, que é o nome como se fosse um uivo, né, que esses animais apresentam, bem breve e bem agudo. Resumindo, o bicho comia igual um graxaim do campo silvestre, mas latia feito um cão doméstico. Afinal, qual é essa espécie, né, gente? Para responder essa pergunta de forma definitiva, Freitas escalou outros dois especialistas. O primeiro foi o citogeneticista Rafael Kreschmer, da Universidade Federal de Pelotas, que foi incumbido de vasculhar o cromossomo do animal. Que coisa interessante. Vale lembrar que os cromossomos são as estruturas que abrigam todo o material genético de um ser vivo. Eles são herdados diretamente dos genitores, metade da mãe, a outra metade do pai. Se o bicho atropelado fosse um cachorro doméstico, que nós chamamos da espécie Canis familiaris, ele teria 78 cromossomos. Agora, caso fosse um graxaim do campo, que é da espécie Licalopex gymnoceros, teria 74 cromossomos, 74 unidades dessa estrutura. Segundo o especialista, o citogeneticista Kretschmer, fizemos uma biópsia na pele e uma cultura de células, né? Isso no laboratório. E ao fazer a análise, descobrimos que o animal tinha 76 cromossomos. Nem os 78 do cão doméstico, nem 74 que aí seria, né, do graxaim. O único canídeo que aparece do Rio Grande do Sul com esse número de cromossomos é o lobo-guará. Veja que confusão, viu, gente? Mas os cientistas logo descartaram a ideia do indivíduo pertencer à espécie pelas próprias características físicas dele. Você está vendo aí imagens também, outras imagens
do nosso híbrido encontrado, né? A partir desse trabalho chegaram a outra conclusão: o animal não era um cachorro ou um graxaí do campo, mas sim uma mistura das duas coisas. O número inusitado de cromossomos poderia ser explicado pelo cruzamento entre representantes das duas espécies. Do cachorro, que vieram com 49 cromossomos, né, que é a metade do material genético, e do graxaí, com 37. Então, na soma, isso aí dá um total, né, de 76 cromossomos. A combinação dos dois chega exatamente a 76 cromossomos encontrados no laboratório Gaúcho. Para confirmar o achado, a bióloga Bruna Elenares Znanelski, da Universidade Federal, fez uma análise dos genes do híbrido. Segundo a especialista, a primeira coisa que olhamos foi o DNA mitocondrial, que é herdado exclusivamente da mãe. O DNA mitocondrial fica fora do núcleo da célula, separado do restante do DNA, numa estrutura responsável pela geração de energia, que é a própria mitocôndria. Aí, segundo a especialista, foi aí que observamos que a linhagem materna desse indivíduo era do graxaí do campo. Ao analisar o DNA completo, os pesquisadores descobriram trechos de genes exclusivos do cachorro e outros que só aparecem nos graxaíns do campo. Um caso típico de híbridos, né, gente? A partir disso, eles puderam concluir definitivamente que a vítima do atropelamento era um híbrido. Que coisa curiosa, né, gente? E o que chamou a atenção também, infelizmente, né, para o lado negativo dessa história, é que após a recuperação das lesões do atropelamento, o canídeo foi castrado, né? Foram retiradas aí as gônadas sexuais e enviado para o mantenedouro São Brás, que é um santuário zoológico sediado em Santa Maria, também em terras gaúchas. Só que recentemente, ao entrar em contato, né, outros especialistas para tentar fazer um levantamento, estudos sobre esse híbrido, foi descoberto que, infelizmente, esse híbrido faleceu recentemente, o que implica em outras descobertas. Mas fica aí um caso curioso da evolução da biologia, das ciências naturais. Um excelente fim de semana para todos vocês. Nos encontramos no próximo sábado aqui na Rádio Cidade, pois aqui todo mundo ouve e todo mundo vê. Até lá!